Bom dia, família Soma. Bom dia, todos bem? Gente, deixa eu explicar de começo. Alguns vão ficar preocupados. É rinite. Eu tô meio fanho, é por causa da rinite, tá bom? Não se alarma. Não fica tranquilo. Tá tudo de boa, tudo dominado. Essa semana o diabo atacou minha rinite e não saiu mais. Eu expulsei e não resolveu. Então, vamos assim, azar. Todos bem? Todos bem mesmo? Vamos ler a Bíblia? Vamos começar lendo a Bíblia? Vocês sabem, nós estamos numa sequência de sermões aleatórios, assim, não é uma série de sermões. E semana passada nós falamos sobre o senhorio de Cristo. Ele como Senhor, ele é soberano. Por ser Senhor, ele é soberano e ele é todo-poderoso. Amém? Esse é o Senhor que nós adoramos. Esse é o nome no qual nós nos reunimos em torno nos domingos. E nós queremos exaltar esse nome. Então, hoje nós queremos dar sequência até a Páscoa, será assim. E eu quero que tu abra em Efésios. Abre em Efésios, carta de Paulo aos crentes de Éfeso. E vamos ler no capítulo 2, alguns versículos. Se Deus quiser, futuramente, nós teremos uma série de sermões nessa carta. Mas antes disso, nós vamos ter uma série, se Deus quiser, no que é o Ctrl+V. Efésios é um Ctrl+C e Colossenses é um Ctrl+V, sabe? Então, a gente vai passar primeiro pela menorzinha e depois de um tempo, futuramente, a gente passa por Efésios, se assim o Senhor permitir. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 e ainda tem alguns irmãos procurando, então eu quero dar mais um tempo aí para alguns que estejam com dificuldade. Se tu não tem Bíblia e está nos visitando, nós temos uma Bíblia para ti. Basta que tu levante a mão e algum dos irmãos vai te alcançar uma Bíblia. Então, não deixe de acompanhar o texto. Inclusive, após nós encerrarmos a leitura, não fecha a tua Bíblia, deixa aberta, porque é essencial que o que eu falar vá sendo conferido com o que está na Bíblia. Se eu falar algo que está fora, tu simplesmente rejeita, ok? Amém? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós leremos do versículo 11 até o 22. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou sem comunidade, e estranhos às alianças da promessa, ou sem promessa, sem aliança, sem promessa, não tendo esperança, sem esperança, e sem Deus no mundo. Versículo 12 mais 1. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Eu quero agradecer os irmãos que deram marshmallow para as crianças antes do culto. É ótima ideia, dar um açúcar para as crianças antes do culto é fenomenal. Muito bom. Vamos lá. Versículo 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Bendita a palavra de Deus. Coisa linda isso aqui. Cara, esse texto é poderoso. Vocês lembram? Algumas semanas atrás, nós estudamos Gênesis 3. Estão lembrados disso? Sim? E eu expliquei para vocês a origem dos problemas, né?
Por que tem tanto problema hoje? Por que há problemas nos relacionamentos, há conflitos? E aqui a gente está vendo uma resolução desses conflitos. O homem provocou conflitos, desavenças, problemas. Agora Cristo vem e resolve. Mas tu vê que conflito é uma coisa comum hoje. É muito comum. Tanto nos relacionamentos, como extra, como além. Não só individualmente. Por exemplo, nós temos conflitos em relacionamentos. Pai e filhos, marido e mulher, irmãos. O próximo capítulo, depois de Gênesis 3, que foi o que nós lemos, Gênesis 4, mostra para nós problemas entre irmãos. O primeiro assassinato, o primeiro homicídio, foi um irmão matando o outro. Ou seja, a coisa só foi piorando. O ser humano, ele é perito, ele é especialista, expert em conflito, em gerar conflito. E tu pode achar que eu estou falando de conflitos macro, né? Guerras, enfim. Mas, cara, abre o Instagram depois, em qualquer postagem que tiver mais de 5 comentários, e tu vai ver que alguém está provocando algum conflito lá. Sempre tem um do contra. Tu olha um cara salvando um cachorro que estava morrendo afogado no arroio onde escorre o esgoto da cidade. Alguém vai dizer, mas para que postar o vídeo? Tem que se aparecer. O cara vai, doa um rancho para alguém, faz alguma coisa, alguém vai dizer, tá querendo like. Sempre tem alguém gerando algum conflito. Sempre, sempre. Cuida. A menos, eu não sei se eu devia falar isso. Tu quer ver uma postagem que não terá conflito? Pega uma postagem de uma mulher gorda, e daí as amigas tudo vão estar dizendo, linda, maravilhosa. Não vai ter ninguém provocando. Ninguém vai estar dizendo o que pensa. Não sei se eu devia ter falado, mas enfim. Faz parte da ilustração do sermão. Tem alguns irmãos rindo, tá? Fiquem de boa. Tá tudo no esboço. Tava tudo no esboço para eu falar isso aqui. Não veio nada assim, aquele pensamento intrusivo, sabe? Não é nada disso. Bob Dylan, na música Mestres da Guerra, se eu não me engano, ele faz uma crítica a isso, e ele está dizendo que o ser humano, ou ele está dizendo vocês, constroem armas, grandes armas. Vocês constroem as bombas. Vocês constroem aviões letais. Vocês constroem essas guerras que o ser humano provoca. E o ser humano vai especializando-se e produzindo. Cara, alguns especialistas dizem que a captura do Maduro, sabe, na Venezuela, foi ou por meio de uma arma inovadora que a maioria não conhece. Eles produziram alguma espécie de alguma coisa que as pessoas ficaram desnorteadas, sangrando pelo nariz, não sabe-se o que foi. Quando se deram conta, os americanos estavam ali, pegando o cara. Verde ainda, nem amadureceu. Ah, piada ruim, né? Maduro, entendeu? Maduro, não entendeu? Por quê? Porque o ser humano é especialista em conflito. Aqui a gente está vendo que se não houver uma vinda externa, se não tiver alguém vindo resolver isso aqui, a gente viverá. Por quê? Porque o mundo é um local de conflito. A gente não pode simplesmente, sabe, almejar ou sonhar com um mundo melhor. É claro que a gente quer, mas não vai acontecer por nossa própria capacidade. A gente quer isso, mas simplesmente não vai acontecer do jeito que está, por meio da política, sabe? A gente não é tolo de pensar que se nós tivermos políticos melhores, o mundo será um lugar melhor. Não, eu lamento te informar. Eu vou te decepcionar se tu pensa assim, mas não vai ser desse jeito. Se nós tivermos mais educação, afinal de contas, as faculdades estão tomadas, né, por socialistas, comunistas. Se nós mudarmos isso e tivermos mais professores conservadores, cara, não vai mudar. O ser humano, ele é especialista em conflito. Há uma pesquisa, foi feito um levantamento
entre 1500 antes de Cristo a 850 depois de Cristo, foram feitas em torno de 7.500 alianças de paz. Presta atenção. De 1500 antes de Cristo a 850 depois de Cristo, foi feito em média, ou algo em torno de 7.500 alianças de paz. Nenhuma durou mais de 2 anos. Nenhuma durou mais de 2 anos. Ou seja, a gente não tem como encontrar paz nesse mundo. E a paz que a gente quer não tem nesse mundo. Por isso que Jesus fala, minha paz vos dou. Lembram? Nós passamos por João 16:33 há poucos dias, poucas semanas, e nós vimos isso. Então, esse texto está mostrando para nós que a coisa é pior do que a gente imagina. A situação do mundo é pior do que a gente consegue perceber. Amém? Concorda comigo? Então a gente precisa entender aqui, se não for o Senhor, se não for Jesus resolvendo, se não for Jesus trazendo paz a este mundo, resolvendo os conflitos, não haverá. Simplesmente não vai haver. Então a gente precisa entender quem nós éramos, o que Jesus fez e o que nós somos. E alguns de vocês vão dizer assim, cara, isso não me é estranho. Não me é estranho. Sim, foi o primeiro sermão que eu preguei na Soma, lá na garagem da minha casa, no dia 10 de dezembro de 2023. Então, o pessoal que estava lá já vai ter sua memória refrescada aí. Vamos embora? Vamos lá? Em primeiro lugar, quem nós éramos? Versículos 11 ao 12. Nós éramos separados e estranhos. Lê comigo aí. Versículos 11 e 12. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está escrevendo a uma igreja majoritariamente gentílica, um povo gentil, ou seja, não judeus. E ele começa dizendo isso. Ele está dizendo, lembrem-se. Gente, não esqueçam. Ó, isso que eu vou falar aqui, vocês não podem perder de foco. É isso que Paulo está dizendo. Vale para nós hoje aqui. Não perde isso aqui. No passado vocês eram assim. E ele vai explicar como que nós éramos. Nós éramos separados de Deus. Nós éramos separados. Nós éramos estranhos. Nós estávamos afastados. A ponto de que os judeus, ou os que se denominam circuncisão na carne, chamava os gentios de incircuncisão. Ele está dizendo, tá vendo? Tinha uma turma que zombava de vocês. E havia conflito. Judeus e gentios. E não havia comunhão. E não dava certo. O que está acontecendo aqui é Paulo lembrando essa igreja de gentios de quem eles eram no passado. E o propósito, por que havia essa separação? Por que havia isso, judeus e gentios? Rapidamente. Todos estavam afastados de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus, ok? Deus chama um povo para si, o povo de Israel, por meio de Abraão, Isaac, Jacó, e assim ele perpetua a semente. Lembra? Eu já expliquei rapidamente isso. Esse povo que Deus levanta para si, tira do Egito, leva para a terra prometida, ele estava encarregado de anunciar as maravilhas de Deus ao mundo. Vocês lembram do que Adão deveria ter feito no jardim? Cultivar e guardar, e aquilo deveria se expandir, a ideia é a mesma. Israel ali, ele deveria ser o Adão coletivo. Israel seria o Adão coletivo e expandiria. Ele levaria adiante o jardim, ou o local de comunhão com Deus. Está entendendo? Se Deus quiser, nós vamos ter uma série de sermões futuramente sobre isso, sobre a morada, a habitação de Deus. É muito importante isso. No entanto, o que acontece? Quando os judeus são tornados um povo, são levados para a terra prometida, eles recebem a lei, eles têm a arca da aliança, a presença de Deus, a habitação do Senhor, eles se vangloriam disso. Aí, ao invés de anunciar as maravilhas do Senhor às nações, eles se fecham num clubinho. E eu falei algo sobre isso, assim, levemente no primeiro sermão do ano, lembram?
Quando eu falei sobre a morte da soma, lembram? O que acontece quando se fecha num clubinho? Jesus vomita. Deus não aceita. Deus faz isso com Israel, manda para o exílio. Deus simplesmente não quer um povo, Deus não quer pessoas que se veem como especiais. Nós somos a galera que foi aceita por Deus e estamos bem com isso. Não. Deus quer alguém que continue levando adiante esse jardim, esse templo, esse local de comunhão com o Senhor. Israel não fez isso. Eles se fecharam nisso. E os gentios acabaram ficando de fora. E não só isso, como era um motivo de zombaria. Era um motivo de desprezo. Com isso, o que acontece? Israel acaba se tornando igual aos gentios. Porque se eles não estão cumprindo o propósito que Deus deu, eles estão afastados de Deus. Se estão afastados de Deus, estão iguais aos gentios. Tu entendeu? Sim ou não? Ou seja, os dois povos precisam de alguém. Os gentios, Paulo está lembrando eles, gente, vocês eram os 100, a turma dos 100, sabe? Uma ilustração para tu entender bem isso aqui é só tu lembrar do Inter. Sem título, sem dinheiro, sabe? Sem centro de treinamento, sabe? É a turma dos 100, sabe? Por que todo mundo está olhando o Chico? Não está entendendo? O que está acontecendo? Assim eram os gentios. Eles eram sem Cristo. Eles eram sem cidadania, sem alianças, sem esperança, sem Deus. Rapidinho aqui. Sem Cristo quer dizer que todos sem Cristo irão ao inferno. Aqui cai todas as religiões. Todas. Inclusive alguns que se dizem cristãos. Porque Jesus fala, alguns naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor. Se tu não tiver Cristo na tua vida, meu irmão, minha irmã, tu está ferrado. Sem Cristo é estar sem Deus, sem esperança. Está entendendo? Sim ou não? Sem Cristo é ter total desesperança. Além disso, sem cidadania. O gentil, o povo gentil, ele poderia se tornar judaizante, ele poderia se tornar da religião judaica por meio do proselitismo, né? Ele poderia ser um prosélito, mas ele não se tornaria um israelita. Agora, Paulo continua, eles são sem aliança. Por quê? Porque eles não têm as alianças de Deus. Deus entregou a Israel isso aqui. A aliança foi feita com o povo de Israel. Abraão é chamado, Isaac continua, Jacó recebe e passa adiante para a sua descendência. Os gentios não tinham isso. Eles são um povo sem aliança. E se não tem aliança, não tem promessa, porque a promessa era para o povo da aliança. Além disso, Paulo está dizendo que eles estavam sem esperança. Eles eram um povo sem esperança. Alguns historiadores dizem que no mundo antigo havia como que uma nuvem de desesperança. Porque havia filosofias nulas, tradições que eram vazias, religiões que eram incapazes de preparar a pessoa para a vida após a morte. E a Bíblia fala disso, olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica e diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Todas as religiões do mundo, todos os deuses que haviam, todos, sabe, os politeístas, as nações politeístas, muitos deuses, paganismo, tudo que fosse, nenhuma preparava a pessoa para a vida após a morte. Não havia esperança. Paulo está dizendo que se tu não tem Cristo na tua vida, tu é um desesperançado. Não há esperança para quem não tem Jesus na vida. E por fim ele diz, sem Deus. Os gentios eram sem Deus. Eles não eram ateus. Cara, os gentios, os pagãos, o que mais tem é Deus, né? Olha o panteão grego, olha o panteão nórdico, toda essa turma aí, vários deuses. A turma ali em torno de Israel mesmo, eram muitos deuses. O que mais tinha é Deus.
Só que quando tu tem Deus para tudo, tu não tem Deus para nada. Ou tem que ter um Deus de fato, ou então não adianta. Eles tinham muitos deuses, mas não conheciam o verdadeiro Deus. Alguns dizem que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Olha que louco isso. Em Atenas podia mais facilmente encontrar um Deus do que um homem. Ou seja, tem muitos deuses, mas se tu tem muitos, tu acaba não tendo nenhum. Ou seja, sem Cristo nós somos indigentes, nós somos sem identidade, nós somos separados, nós somos estranhos de Deus e dos outros. Isso é quem nós éramos. Agora, em segundo lugar, o que Jesus fez? Porque Paulo está falando disso. De quem nós éramos, os gentios, como nós estávamos, o que Jesus fez. E agora a gente precisa entender o que Jesus fez. Versículos 13 ao 15. Lê comigo. Mas agora, percebe? Paulo está dizendo, mas agora. Não era assim. No passado vocês eram daquele jeito. Mas agora... E o mais interessante é que geralmente em Efésios e Colossenses, um spoiler para a série de Colossenses, quando Paulo fala assim, agora, não é um agora atualmente, neste momento, é um agora escatológico. É nesse período em que nós estamos. É depois do que Jesus fez. Agora, entendeu? É isso, a ideia é essa aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, é situacional, nós estamos nele. Agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Não havia paz com Deus, não havia paz com os outros, simplesmente não havia paz. O mundo é um lugar sem paz. Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Paulo está... Tu percebe o contraste que ele está fazendo? No passado vocês eram assim. No passado, gente, olha, vocês eram desse jeito. Agora, olha o contraste. Inimigos de Deus, aproximados. Nós estávamos longe, agora nós fomos trazidos para perto. Jesus vem e Ele realiza essa obra. Ele diz que nós temos agora unidade. Por quê? Porque agora nós somos aproximados. Veja, não é que vocês se aproximaram. Tu está percebendo isso? Nós não nos aproximamos, nós fomos aproximados. É passivo. O termo ali é passivo. Algo que foi feito conosco. Entendeu? É passivo. Nós fomos aproximados. Nós estamos agora aproximados de Deus e dos outros. Aquela antiga divisão que havia, judeus, gentios, ser humano e Deus, foi superada. Jesus unificou ambos em um só, a igreja. Jesus realiza uma obra tão grande que Ele separa aquilo que havia, a inimizade. E Paulo está usando uma imagem aqui que é conhecida deles. Por quê? Porque no templo havia de fato uma parede que dividia. Havia uma parede que dividia judeus e gentios. Eu expliquei isso aqui uma vez para vocês. Havia, Soreg, se eu não me engano é Soreg o nome daquela parede. Havia os judeus, dentre eles havia ali os levitas, que estavam mais próximos, serviam na adoração. Dentre eles havia o sumo sacerdote, que é quem levava o sacrifício lá no Santo dos Santos. Tá? Então de lá para cá, no centro, na habitação de Deus, sumo sacerdote, somente ele ia. Depois havia os levitas que serviam na adoração, auxiliavam no sacrifício, o templo ali onde estava o altar do holocausto. Depois o restante do povo. Depois as mulheres, havia um espaço para as mulheres, o átrio das mulheres. Depois disso havia uma parede. Depois das mulheres havia uma parede, e lá fora os gentios podiam estar. Era assim que a gente estava. Nós estávamos tão afastados de Deus, nós estávamos tão longe do centro, do local da adoração, do Santo dos Santos, que não conseguia enxergar, não havia esperança para nós.
que Jesus faz? Ele vem e ele derruba essa parede. Ele derruba essa divisão, que Paulo chama de inimizade. Paulo está dizendo que Jesus vem e ele arrebenta com essa parede. Ele destrói essa parede. Bendito é o nome dele, por causa do que Cristo fez. Agora não só nós temos comunhão com o restante do povo, nós podemos dar uns passos a mais e estar com o restante do povo, não só isso, mas nós podemos acessar Deus, nós temos comunhão com Deus, nós somos aproximados de Deus. Bendito é o nome dele, glorificado é o nome de Jesus. Jesus une, ele causa essa aproximação por meio do seu sangue. Veja, não adianta, presta atenção aqui, não adianta então tu achar Jesus um cara legal, um bom exemplo. Não adianta tu pensar que Jesus ele foi um bom homem, sabe? Ou Jesus foi um profeta. Os islâmicos, né? Os maometanos, eles pensam que Jesus foi um profeta. Mas como qualquer outro. Os testemunhas de Jeová, eles pensam que Jesus é Miguel, ele é um cara que foi assim, ele tem, sabe, meio especialzinho. Os mormons, para eles, Jesus foi ele é um Deus. É um. Então, não adianta isso. As pessoas hoje vivem como? Jesus foi um bom exemplo. Jesus foi um exemplo para a humanidade. Um exemplo de pessoa de bem. Que exemplo de bem. Tu não mata uma pessoa que é exemplo de bem. Jesus derrama o seu sangue. Ele verte até a última gota. Ele derrama até a última gota do seu corpo. Para causar essa aproximação. Para que houvesse aproximação. 1 João, capítulo 1, versículo 7, João diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É por causa do sangue. Entendeu por que nós estávamos cantando isso aqui antes? Entendeu por que a gente estava cantando isso? Por causa do sangue. É por causa do sangue. Não fosse o sangue de Cristo derramado, nós não estaríamos aqui hoje. Não fosse Jesus ter vertido o seu sangue lá na cruz, nós não estávamos aqui hoje. Nós não estaríamos cantando a Ele. Nós não estaríamos exaltando o nome dEle. Nós não estaríamos reunidos como povo dEle. Bendito é o Senhor. Jesus é a nossa paz. Ele divide, Ele derruba essa divisão, essa parede. Paulo, deixa eu dar um exemplo. Se eu não me engano, tem aqui em Atos 21. Se eu não me engano. Por que Paulo está usando esse exemplo? Cara, porque foi aqui que causou a treta toda. Lembra? Atos 21, 28. Se eu não me engano é 28. Deixa eu ver aqui. Aqui. 27 e 28. Atos 21, 27 e 28. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, dizendo, presta atenção: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. O que eles estão dizendo? Que Paulo pegou uma turma de gentios e avançou daquela parede que havia. Está entendendo? Foi essa a causa da treta. Foi por causa disso que prenderam ele. Por causa disso, Paulo passa 2 anos preso. Depois ele recorre a César e assim vai. Ele está usando exatamente esse exemplo aqui para dizer: Jesus derrubou isso aqui. Jesus derrubou isso aqui. Jesus derrubou isso aqui. Não tem mais divisão. Não tem mais agora essa distinção judeu e gentil. Não havia mais inimizade agora. Judeus e gentios são ambos um só em Cristo. Na sua carne, Jesus derrubou essa parede que dividia. É isso que Paulo está dizendo. Deus fez uma distinção, como eu disse, entre judeus e gentios, para que houvesse salvação para gentios.
No entanto, eles não cumpriram o propósito, acabaram se tornando iguais aos gentios. Agora Deus vem então em Jesus e salva ambos, porque ambos precisam de salvação, ambos precisam serem salvos. Não há mais distinção. Jesus agora cria uma nova humanidade. Paulo está dizendo isso no versículo 15, se eu não me engano. Vamos voltar lá em Efésios. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Paulo não está dizendo aqui algo novo no sentido de que uma novidade temporal. Aqui, aconteceu uma coisa nova aqui, sabe? Não é isso. Paulo está usando um termo que implica em algo novo, inédito, algo que não existia antes. Essa nova humanidade é algo que não havia até então. Jesus faz isso. Jesus é esse novo Adão. Agora, Adão deveria levar o jardim avante, não consegue. Ele peca, ele falha, ele vai para fora do jardim. Israel deveria avançar com as maravilhas de Deus para as nações, não consegue. Deus manda para o exílio. Vem o segundo Adão. O Israel coletivo agora está representado em Jesus. Jesus é o Israel. E agora Jesus realiza isso. E agora o corpo dele é reunido. Dos dois povos é feito um só. Uma nova humanidade. Há uma coisa nova na terra. Tu percebe uma nova criação? Tu percebe isso? Deus criou. Por que Deus fez tudo aquilo com Israel lá no deserto? De conduzir eles pelo deserto, de levar Moisés ao monte, entregar a lei. Porque após o deserto implica uma nova criação. Israel, quando vai para a terra prometida, está representando uma nova criação. Falhou. Agora em Jesus há uma nova criação. Uma nova criação que surge de alguém que veio sem pecado. De alguém que vem e realiza o propósito de Deus exatamente como deveria. Em Jesus agora há uma nova criação de pessoas que confiam nele e por causa dele foram tornados novas criaturas. Tu entende isso? Bendito é o nome dele. Em terceiro lugar, ainda o que Jesus fez. Jesus reconcilia, ele dá acesso e comunhão. Versículos 16 ao 18. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, judeus e gentios. Vocês que estavam longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus, estavam perto, mas precisavam igual de um Salvador. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Agora, Jesus vem e ele é esse resgatador, ele reconcilia. Eu expliquei para vocês sobre o resgatador, lembram? Lembram sobre isso? Jesus resgata, o que é isso? Ele paga o preço, o resgate ali, essa reconciliação se dá mediante o pagamento de algum valor. É isso que Paulo está dizendo. Jesus vem e ele trocou-nos por algum pagamento. Depois, esse termo implicava um pagamento em dinheiro, troca por dinheiro. Depois o termo passou a representar a troca de uma forma mais simbólica, inimizade por amizade, e assim vai. O termo que Paulo está dizendo é isso. Ele está usando o termo que implica em Jesus reconciliar, gerando paz. Ele realiza um pagamento, não em dinheiro, mas ele paga com algo muito mais valioso. E por causa desse pagamento agora, a inimizade foi tornada amizade, por meio de uma reconciliação. O sangue de Jesus faz isso, ele causa a paz. Por isso que a reconciliação de Jesus excede a paz. O mundo quer tanto paz e a coisa vai muito além. Em Jesus nós temos muito mais. Né? Eu expliquei para vocês, no mundo hoje, paz e ausência de conflito. Com Jesus tu tem muito mais, cara. Muito mais. Jesus reconcilia, ele provoca paz, ele gera uma paz. E disso, agora aquilo que era inimizade, rebelião, conflito, tem amizade, tem reconciliação. Em Jesus nós temos reconciliação com Deus e uns com os outros. Em Jesus agora, a reconciliação é uma consequência do que ele realizou. E ele
realiza isso de duas formas, ou de uma forma dupla, uns com os outros e com Deus. Não é isso? Versículo 16. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Ele reconcilia ambos e torna num só corpo, e reconcilia com Deus. Agora, nós temos isso não somente por meio de uma paz que Jesus faz surgir, assim, sabe, no meio de um contexto de conflito ainda assim, de uma forma espinhosa. Não, a imagem que Paulo está dizendo é, Jesus ele chega arrebentando. Tu tem que ter essa imagem aqui, ok? Jesus ele chega arrebentando. Ele gera uma paz, uma reconciliação por meio de algo que é de uma forma imparável. Jesus faz isso de modo que não há nada que possa parar. A paz que Jesus traz. Por isso que Paulo vai dizer depois aos Filipenses, uma paz que excede o entendimento. Por quê? Porque para olhos humanos, nós vivemos ainda em conflito. Nós vivemos no mundo de caos. Nós vivemos ainda no mundo de tristeza, de frustração, de angústia, de ansiedade, de depressão. Então, como que há uma paz em meio a tudo isso, de uma forma que a gente não é mais agora consequência do caos? Tu está entendendo? Sim ou não? Jesus gera uma paz imparável. Ele faz isso de modo que ele destrói a inimizade na cruz. Por isso que Paulo usa essa expressão. Ele destrói, ele arrebenta, destruindo a inimizade por meio dela. Não existe mais inimizade, uma vez que Jesus apaziguou. Agora tem um detalhe. Como que ele faz isso? Porque isso aqui é importante. Jesus faz isso e essa amizade, ela ocorre por meio do corpo. Não é? Veja, versículo 16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Está aí na Bíblia de vocês assim? Sim? Então não tem como tu querer amizade com Deus, reconciliação com Deus, comunhão com Deus, vida com Deus, se não estiver no corpo. Tu percebe? Sim ou não? Não existe, então, eu me relaciono com Deus do meu jeito. Não, eu sou espiritual, só eu não gosto da igreja. Eu acho engraçado isso, porque, olha só, a gente até cantou, né? Como é que é? Sem falsidade. E às vezes a gente canta aquilo ali e pensa, cara lá, tá exagerando. A gente sabe que não é bem assim. Mas olha só. Há falsidade, hipocrisia no meio da igreja? Vamos jogar limpo? Tem ou não? Sim, tem. Agora, por causa de uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, a igreja toda recebe esse reconhecimento? Por que isso? Tu conversa com alguém que saiu da igreja. Não, eu não vou mais lá. Lá tem gente falsa. Tá, daí por causa de uma pessoa, duas pessoas falsas, a igreja toda perde o valor? Por que só na igreja é assim? Por que quando tu vai no maldito jogo do Grêmio, do Inter, tu não diz, não, eu não vou mais lá, lá tem gente falsa? Por que para ir na porcaria de uma pizzaria, tu não diz, não, eu não vou lá, tem gente falsa lá dentro, eu não vou lá? Por que na igreja é assim? De onde surge esse padrão elevado? Por quê? Por que a igreja recebe essa marca, esse carimbo? Vocês percebem isso ou não? É só eu que acho estranho isso? É só eu que acho estranho isso? Tu vai em tudo que é lugar e não tem problema nenhum.
Agora, quando se trata da igreja, não. Lá tem gente muito falsa. Bem-vindo. Tem lugar para mais um. Ainda tem cadeira vazia, pode vir. Pode vir. É que hoje as pessoas querem os benefícios do cristianismo, as bênçãos do cristianismo, sem Cristo, sem o corpo de Cristo. Veja, não existe, e aqui vocês vão me achar muito católico, não existe salvação fora da igreja. Pastor, mas eu vi semana passada um islâmico que sonhou com Jesus e aceitou Jesus. Que bom, mas tu percebeu que ele procurou uma igreja? Tu percebeu que ele foi à casa de um pastor, uma igreja, alguém para viver junto? Salvação é na igreja. É por meio do corpo. Para ter vida com Deus, tu tem que estar ligado ao corpo. As pessoas querem as bênçãos do cristianismo. Querem estar assentadas nas regiões celestiais sem que seja por meio da igreja. Isso simplesmente não acontece. Aqui Paulo está mostrando o Messias, aquele prometido que haveria de vir, porque ele tá fazendo uma ligação com Isaías. O livro de Isaías, o profeta diz assim, capítulo 57. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Paulo está pegando essa expressão aqui, esse versículo, essa profecia, e está dizendo que em Jesus isso foi realizado. O Messias, o servo sofredor, o Messias prometido, o profeta que viria, aquele profeta semelhante a Moisés, que os profetas estavam prometendo já há bastante tempo. Paulo está dizendo, está aí, já foi feito, já foi realizado, ou está consumado. Em Jesus nós temos isso, Ele é a nossa paz. Em quarto lugar, o que nós somos? E agora vem a parte boa. O que nós somos? Nós somos cidadãos. Olha as expressões que Paulo vai usar. Isso aqui é muito importante. Nós somos cidadãos, família e templo. Versículos 19 até o final agora. Vamos lá. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O que Paulo está fazendo? Que loucura Paulo está fazendo aqui. Primeiro, ele começa dizendo que nós somos concidadãos dos santos. Então, agora nós temos cidadania. Lembram na série em Filipenses? Agora nós somos cidadãos dos céus. Nós temos cidadania. Nós somos cidadãos dos céus que moramos na terra. Nós somos cidadãos dos céus, porém brasileiros. Nós somos cidadãos dos céus que vivemos aqui, representando o reino. Possivelmente, mais perto do período eleitoral, lá nós vamos ter alguns sermões para isso. E eu quero, se Deus quiser, se de fato tiver, o primeiro sermão vai ser sobre isso. A nossa cidadania do céu, mas que é exercida aqui. Paulo está dizendo isso, agora nós não somos mais indigentes, entendeu? Nós não somos mais agora os sem comunidade, sem aliança, sem promessa, sabe? Logicamente, só se tu for levar de forma lógica, não poderia existir Colorado. Se em Cristo nós somos os com, não mais os sem, tu não pode ser Colorado. É uma questão lógica. Depois eu explico melhor para os irmãos que ainda são obstinados. Em Cristo,
nós recebemos cidadania. Né, Tiago? Tu me ajuda depois? Em Cristo nós temos cidadania, nós temos uma identidade. Essa cidadania do céu faz com que a gente entenda quem nós somos, o que nós devemos fazer, a quem nós pertencemos. Nós somos concidadãos dos santos. Nós temos agora uma cidadania, por quê? Porque em Jesus nós somos, versículo 14, um só povo, nós somos uma nova humanidade, versículo 15, versículo 16, nós somos um corpo. Isso tudo reunidos como, versículo 18, em um só Espírito. O Espírito é que nos une. O Espírito é o que nos mantém unidos. O Espírito é o que nos mantém apegados. Ou seja, cada vez que tu está esfriando espiritualmente, cada vez que tu está fraco espiritualmente, é por isso que tu tem a tendência de se afastar da comunhão. Percebe? Ou seja, quanto mais fortalecido espiritualmente, maior a comunhão que tu tem com os irmãos. Claro, não é eu que estou dizendo. É bíblico, ok? Eu não estou inventando. Quanto mais fortalecido espiritualmente, mais apegado à comunhão tu é. Se tu não valoriza a comunhão, alguma coisa de errado tem. Tu precisa analisar a ti urgentemente. Amém? Adiante. Paulo está dizendo que nós temos agora cidadania. Ele vai concordar com Pedro. Pedro fala em 1 Pedro 2,9 que nós somos agora uma nação santa. Nós somos uma nação santa. Deus escolhe um povo para si, e a este povo ele dá uma cidadania. Sabe, a maioria dos brasileiros agora que estão indo para o Paraguai, tentando cidadania, é tipo isso, é como se Deus não é paraguaio, ok? Obviamente. Mas a ideia é, Deus escolheu um povo e trouxe para si. E agora esses aqui têm cidadania. Ó, vocês ganharam o green card do céu. Entendeu? Agora, tu tem que representar essa cidadania. Se tu é de fato cidadão daqui, tu tem que viver assim. Por isso que Deus dá a lei. Eu já expliquei isso na série dos 10 mandamentos. Deus tira o povo do Egito e conduz para a terra prometida. No meio do caminho ele dá a lei. Está dizendo, ó, no meu reino é desse jeito. É assim que tu vive. Mas vai além. Agora nós somos uma nação. Aliás, nós somos uma família. Paulo está mostrando aqui que nós temos agora não só cidadania. Tu não é só deixou de ser um indigente. Tá, ok. Eu tenho agora um RG. Tudo certo. Não, vai além. Agora tu ganhou um sobrenome. Agora, além de receber um RG, agora tu não é um indigente, tu tem uma cidadania, tu tem um passaporte. Nesse passaporte vem escrito ali o teu nome e o sobrenome, Filho de Deus. E tu não dá um glória a Deus por isso? Paulo está dizendo que agora tu está na família de Deus. Tu está na família de Deus, filho de Deus, filha de Deus. Deus te dá um documento, mas não só isso. No documento vem o teu nomezinho e sobrenome. Filho de Deus. Daniel, filho de Deus. Miqueias, filho de Deus. Leandro, filho de Deus. Para quem era inimigo, para quem estava afastado, como assim? Olha o que Jesus realizou e olha no que ele nos torna, o que ele faz conosco. Aquilo que antes nós estávamos afastados, estranhos, agora Jesus vem e ele muda isso, ele inverte, ele aproxima. Além de aproximar, ele nos dá uma cidadania, uma identidade. Não só isso, em Cristo nós temos filiação. Cara, isso aqui é louco. O que Paulo está mostrando para nós é que o efeito do pecado está sendo revertido. Tu entendeu? O pecado nos afasta. O pecado nos leva para fora do jardim. O pecado nos leva para longe de Deus. O pecado nos impede de chegar agora à árvore da vida e ter a vida eterna.
Tu percebe isso? Paulo está mostrando que Jesus reverte os efeitos do pecado. Agora o efeito do pecado está sendo revertido, é o contrário, é o exato oposto. Em Cristo, não só nós estamos agora sendo aproximados, nós somos tornados filhos de Deus. O pecado não tem mais agora acusação contra nós. O pecado não tem acusação contra os filhos de Deus. O pecado não aponta mais o dedo agora, porque em Jesus nós fomos tornados filhos. O pecado divide a humanidade, Jesus aproxima. O pecado divide nós uns dos outros e de Deus, Jesus une. Ele gera uma nova nação, uma nação santa. Por isso Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. E agora dessa sociedade, nós somos cidadãos. Nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos no exílio. É como se agora Deus estivesse chamando de novo, volta, aquele caminho que tu percorreu de fora do jardim, de dentro do jardim para fora, agora tu pode voltar, foi pago, está resolvido. Agora Deus está dizendo, volta. Jesus reverteu isso aqui. Ele reverteu a consequência do pecado. Ele reverteu a destruição causada pelo pecado. Por causa dele, agora nós temos o caminho liberado de novo. E a gente pode voltar do caos para a ordem. A gente pode voltar agora do caos para a habitação de Deus. A gente pode voltar do caos para a comunhão plena com Deus. Lembra a parábola do filho pródigo? Lembra? É isso. Deus é esse pai que vai correndo na tua direção. Deus é esse pai que vai correndo de braço aberto, dizendo, bem-vindo de volta. Tu nunca deixou de ser filho. Entendeu? Jesus reverte isso. A diferença é qual? Que ali na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho não é Jesus. Ele é um irmão que também precisa de salvação. Ele é o judeu. Mas isso é papo para outro café, outro sermão. A ideia é essa, que agora Jesus reverte a consequência do pecado e nós somos um corpo. Mas não só isso, vai além. Cara, é louco. Quanto mais eu penso nesse texto, mais eu sou impactado por isso aqui. Jesus nos aproxima, Ele nos dá uma identidade, Ele nos dá agora uma filiação, nós somos filhos de Deus. Mais do que isso, agora, não é que nós podemos ir ao templo. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Não é que nós iremos ao templo agora adorar. Agora, nós somos o templo. O que Paulo está dizendo é, o local da habitação, o local da comunhão, a habitação de Deus, não é mais agora um local. É vocês. Havia a habitação de Deus no Jardim do Éden. Depois o tabernáculo, que a gente tem alguns spoilers disso quando os patriarcas se mudam de local. A Bíblia diz para nós que eles levantam sua tenda e um altar. Geralmente é isso que acontece. Ou seja, Deus está dando um spoiler ali. Vai vir uma tenda maior futuramente, onde vai ser feita a comunhão comigo, onde será realizada. Enfim, tabernáculo, local da habitação de Deus. A arca está ali. É o local na terra onde Deus está comungando. É onde Ele tem acesso. Onde a pessoa pode acessar Deus. Presta atenção aqui. Depois o templo. Salomão constrói o templo é destruído. Levantam o templo de novo, no período de Esdras, Neemias.
Depois Herodes, ele reforma o templo, ele amplia. E Jesus vem, João capítulo 2, e ele faz uma coisa que os judeus vão usar isso para acusar ele na noite do julgamento. Ele diz assim: destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei de novo. E João complementa, e ele estava dizendo isso do quê? Oi? Do seu corpo. O templo do seu corpo. Agora, o que Paulo está dizendo aqui? Nós somos o quê? Um corpo. Nós somos o corpo. Logo, se esse corpo que Jesus estava dizendo que levantaria de novo em 3 dias, e era o corpo dele, e nós somos o corpo dele, esse templo que ele estava dizendo que levantaria, é nós. Tu entendeu? Jesus falou, não é o que alguém disse, não, Jesus disse: destruam esse templo, em 3 dias eu o levantarei. João diz, ele estava falando do templo do seu corpo. Paulo está dizendo, nós somos o corpo de Cristo, ou seja, haveria um templo no corpo de Cristo. A questão é, que corpo é esse? É o corpo humano de Jesus glorificado? Que corpo é esse? O corpo é esse que Paulo está dizendo. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso ele diz agora na sequência, nós somos a habitação, nós somos esse edifício que está sendo edificado. Ele não está pronto, ele ainda não está realizado, ele não está na sua plenitude. É por isso que ainda tem esses falsos hipócritas dentro, entendeu? É por isso que ainda há conflitos aqui dentro, é por isso que ainda tem coisas a se resolver, porque nós estamos sendo edificados. Mas nós somos a habitação de Deus. Olha que louco, por isso que o evangelho é loucura para os que se perdem. Inimigos de Deus, afastados de Deus, rebeldes contra Deus. A coisa inverte tanto que não é agora só que nós estamos aproximados, Deus está em nós. Tu percebe o contraste de uma coisa com a outra? Sim ou não? A coisa é tão louca que a mentalidade humana não compreende isso. A sabedoria de Deus é insana para nós, porque a gente não compreende. Nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos nada com Deus. Nós estávamos cada vez nos afastando mais de Deus. Jesus vem e ele causa uma obra tão grande, ele desfaz tanto a consequência do pecado, que não só agora nós somos aproximados, nós temos identidade, nós somos filhos de Deus, e Deus habita em nós. Bendito é o nome dele, bendito é o nome dele, bendito é o nome do Senhor. Eu estou encerrando. Para concluir, eu quero que tu veja comigo 6 coisas que Jesus destrói. Em primeiro lugar, Jesus destrói a amnésia pecadora. Jesus destrói a amnésia pecaminosa. Por isso que Paulo inicia dizendo, lembrem-se. Paulo inicia dizendo, lembrem-se de quem vocês eram. Jesus quer que tu nunca esqueça quem tu era. Tu não pode esquecer, porque mantendo em mente quem tu era, tu vai valorizar cada vez mais o que Jesus fez por ti. Tu entendeu? Tu não pode esquecer quem tu era, o que tu fazia, o que tu já fez. Tu não pode esquecer as coisas insanas que tu provocava, aquilo que tu fazia, porque tu vai dar mais valor à obra de Cristo desse jeito. Não esqueça então, não tenha uma amnésia, tenha o costume de lembrar de onde Deus te tirou e o que Ele tem feito em ti e por meio de ti. Em segundo lugar, Jesus destrói a desesperança. Nós éramos aqueles sem esperança. Nós por natureza éramos sem esperança, nós estávamos desesperados. 1 Pedro 1,3, Pedro diz que
O normal, o comum nesse mundo é uma vida sem esperança. Nós temos agora esperança, nós temos a bendita esperança. Nós sabemos que isso aqui não é o fim. A coisa não encerra aqui. Não vai ser Lula para sempre. Não vai ser esquerda, direita para sempre, esse conflito. Não vai ser para sempre essa loucura que é a nossa sociedade. Esse não é o fim. Em terceiro lugar, Jesus destrói a tua identidade. Jesus destrói a tua identidade. Quanto mais próximo dele, quanto mais parecido com ele, mais sem tu tem que ser. Sem os teus desejos, sem as tuas próprias motivações, sem aquilo que te define, sabe? Quanto mais perto de Jesus, mais parecido com ele tu tem que ser. E menos parecido com o teu antigo eu, com o teu velho eu, com a tua velha criatura. Entende? Quanto mais passa os dias da tua vida, mais diferente tu tem que ser daquilo que tu era. Mais santo, mais santa tu tem que ser. Ou seja, mais parecido com Jesus. Em quarto lugar, Jesus destrói os falsos salvadores. Jesus destrói os falsos salvadores. Não espere paz de quem não tem Jesus. Não espere paz de quem não tem Jesus. Cara, a gente está em ano de eleição. Em outubro tem eleição. Tu quer ver, vai surgir um monte de gente dizendo que a nossa sociedade precisa de paz. Está tendo muita insegurança, isso e aquilo. Tu pode cuidar. Se não tem Jesus na vida, não acredita. Não vai atrás. É político. Ele vai falar só o que tu quer ouvir. Ele vai falar só aquilo que quer chegar bem aos teus ouvidos. Ele só quer cativar, sabe, o teu voto. O que vai ter é a igreja sendo visitada por político. Falam mal a vida inteira. Chega de junho a outubro, em ano de eleição, são os maiores crentes que existem. Vêm para os primeiros bancos nas igrejas. Cantam, levantam suas mãos. Gente maldita, filhos do diabo. Não espere paz de quem não tem Jesus. Desconfie de política, de ideologias. Desconfie de tudo que não tem Jesus. Em quinto lugar, Jesus destrói o nosso desprezo pelos outros. Ou seja, havia conflito de nós com os outros. Nosso com os outros. Jesus destrói isso aqui. Então o que precisa? Precisa haver uma aproximação. Agora nós temos que ter comunhão com os outros. E com aqueles que não têm Jesus? Evangelize paz. Paz para os que estão perto, paz para os que estão longe. Foi isso que Jesus fez. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos comunicar paz. Nós precisamos ir a esses que ainda são indignos, indigentes. Nós ainda temos que chegar até esses, que são a turma do sem cidadania, sem Deus no mundo. Nós precisamos comunicar paz. Você deve ir até eles e evangelizar paz. E por último, Jesus destrói a identificação que prejudica ou prejudicial da igreja. O que é isso, basicamente? O que é isso? A igreja, o nosso período, a época em que a gente vive, muitas igrejas, eu não vou dizer a igreja, porque a igreja é de Jesus. Muitas igrejas têm se identificado com o mundo, com as pessoas, e aí fazem de tudo. Para quê? Para atrair pessoas, para chamar gente, para que venham até nós. Muitas igrejas têm feito isso. Só que não é isso que produz a nossa identidade. A nossa identidade é em Cristo. O que vai conquistar as pessoas é o Evangelho. Nós evangelizaremos paz. Nós não vamos ceder a nossa identidade em prol de pessoas.
Ou seja, ser é diferente de fazer. Nós temos que fazer pelos outros. Nós temos que produzir para os outros. Nós temos que ter boas obras. Nós temos que atender pessoas. Nós temos que investir em gente. Amém? Mas nós não vamos nos tornar como o mundo para isso. Ser é diferente de fazer. E um detalhe muito importante. Quanto menos nós parecermos com o mundo, quanto menos nós parecermos com o mundo, mais nós podemos fazer por ele. Quanto menos nós nos identificarmos com o mundo, mais a gente pode fazer por ele. Quanto mais santidade nós tivermos, quanto mais santos nós formos, quanto mais parecido com Jesus, mais a gente faz pelo mundo. Amém? Fique de pé. Jesus destrói as barreiras. Jesus destrói. Por causa disso, nós temos hoje comunhão com Ele. Por causa do que Ele fez, nós temos acesso a Deus. Por causa do que Ele fez, nós temos parte com Ele. E Ele nos convida à sua mesa. Ele nos convida a cearmos com Ele. E antes, nós estávamos falando ali, o Dani estava dizendo coisa boa, né? Hoje é culto de ceia. A igreja encheu, né? Coisa boa. Culto de ceia, assim, né? Vem mais gente. Ou seja, todo domingo nós temos ceia, então todo domingo vocês têm que vir. Ok? Nós ceamos todo domingo aqui. Por quê? Por causa disso que Jesus fez. Por causa dessa obra de Cristo. Por causa disso aqui, é que nós viemos todo domingo aqui. Nós nos reunimos como igreja, esse corpo, e nós participamos do Senhor. Nós participamos do corpo e do sangue do Senhor. O Miqueias, a Jenny, os irmãos vão participar agora da ceia, vão pegar o pão, mergulhar no cálice e mostrar para si, para os outros, para Deus, para o diabo, para os demônios, para os anjos. É um testemunho que nós estamos dando de que participamos de Cristo. Amém? Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, quando tu for participar da ceia, vá sondando a ti mesmo, sondando teu coração, tua vida. Veja se há algo pelo qual tu deva pedir perdão. Vá em oração, pedindo que o Espírito Santo traga à tua mente algum pecado que tu cometeu essa semana e pelo qual tu precisa pedir perdão. Eu acho engraçado maridos e mulheres que vão tomar ceia e eu nunca vejo um pedindo perdão para o outro. Eu duvido que um não pecou contra o outro na semana. Eu duvido. E a gente tem que participar da ceia. E Paulo diz: examine-se, pois, a si mesmo. Amém? Então nós vamos responder o sermão participando da ceia, ceando. Em segundo lugar, nós vamos responder o sermão cantando. Cara, olha o que Jesus fez. Olha a obra de Jesus. E a gente não vai erguer a voz cantando a Ele? É impossível. A menos que nós sejamos os mais ingratos desse mundo. Caso contrário, erga a tua voz, cante ao Senhor. Os irmãos estão aqui para conduzir o louvor. Eles não são um vocalista especial que vão só cantar para nós desfrutarmos de um bom cântico. Não é isso. Eles vão conduzir o louvor e nós seguimos essa condução. Ok? Amém? Cante alto, cante para o Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar. Jesus nos ofertou a si mesmo. Ele nos entregou a si mesmo. O mínimo que nós podemos fazer é retribuir em forma de gratidão. Nós não compramos nada do Senhor. Nós não adquirimos nada. Nós não merecemos nada de Deus. Isso é uma forma de demonstrar que o nosso bolso, a nossa carteira também se converteu. E a obra de Deus avança por meio dos nossos recursos. Amém? Demonstre, seja grato, demonstre gratidão, ofertando, dizimando. Entregue ao Senhor aquilo que Ele colocar no teu coração.
Nós não estipulamos valores, nós não estipulamos percentual, é de cada um, é contigo e Deus. Mas a vida cristã implica em tu entregar tudo a Deus, inclusive as nossas finanças. Se nós vamos ofertar, que seja generosamente, porque a Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Amém? Ali atrás nós temos, o Chico está com a maquininha. Se tu quiser ofertar no crédito, débito, se quiser ofertar em dinheiro, espécie, no gasofilácio, tem também o quadro lá com o código QR, como tu achar melhor, conforme tu te administra, é contigo. Mas oferte, seja generoso, generosa. Amém? Pai, eu quero neste momento orar pelos meus irmãos. Orar pelos irmãos que vão cear, cantar e ofertar, que tu possa abençoá-los. Senhor, abençoe espiritualmente, abençoe fisicamente, abençoe financeiramente, abençoe emocionalmente, abençoe, Senhor, profissionalmente. Dê, Senhor, todo tipo de bênçãos aos meus irmãos e minhas irmãs que vão agora, neste momento, responder ao sermão. E nós queremos mais do que nunca agradecer-te, Senhor, por tão grande obra de salvação. Muito obrigado pelo que Jesus fez, porque isso mudou quem nós éramos para o que nós somos. Isso mudou, Senhor, a forma como nós nos relacionamos contigo. Aquela inimizade que havia, aquela rebelião que havia, agora ela foi revertida. O efeito do pecado foi desfeito e nós temos paz contigo, comunhão contigo, somos da tua família. Muito obrigado, Senhor. Nós somos cidadãos dos céus hoje e queremos reconhecer isso e viver isso no nosso dia a dia. Transforme-nos à medida do teu querer, para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus e possamos dar bom testemunho dessa filiação que temos, da cidadania que temos. Em nome de Jesus nós clamamos e agradecemos. Aplaude o nome do Senhor.